Olá a todos, eu me chamo Claudiane e autorizo essa gravação. Olá, sou Clemens Rodrigues, também autorizo essa gravação. Olá, eu sou a Cleucide Soares e autorizo essa gravação. Nós somos mestrandos do programa de pós-graduação Ensino para a Educação Básica, que é ofertado pelo Instituto Federal Goiano, campus Urutaí, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o planejamento de um currículo integrado, levando como base as considerações do autor Júlio Torres Santomé. Antes da gente falar sobre o planejamento de um currículo integrado, é interessante a gente saber primeiro o que é um currículo integrado. Um currículo integrado ele faz parte de uma concepção e de uma organização, né, da aprendizagem, que tem como finalidade oferecer uma educação que contemple todas as formas de conhecimento que são produzidas na atividade humana. Então, esse currículo ele costuma ser interdisciplinar e, na maioria das vezes, atribui, né, temas geradores e as disciplinas que são integradas e visam também fazer uma indagação do conhecimento específico e se tem uma informação globalizada e contextualizada daquele tema que foi escolhido. Existem, né, a partir dessa definição de currículo, algumas modalidades de projetos curriculares que são integrados. Essas modalidades elas são muito utilizadas, são as principais utilizadas nas escolas hoje, e que são os centros de interesse declorianos e o método de projetos. E a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas. Os centros de interesse decloriano é uma técnica pedagógica, né, desenvolvida por Jean Ovid Declory, né, que foi um médico, psicólogo e professor pedagogista, e foi muito conhecido por seus estudos na área da psicologia infantil e principalmente pelo desenvolvimento, né, da criança e a preservação da sua liberdade. Os centros de interesse tinham como objetivo fundamental proporcionar aos alunos oportunidade de desenvolver as suas potencialidades por meio das atividades que fossem significativas e também que atendesse tanto às vivências, os interesses e as necessidades daquela criança. Então, o Declory, ele não via as crianças como um depósito de conteúdo e também, ao observá-los, ele sempre ficava... Ao observá-las, né, ele percebia que as crianças sempre ficavam e gostavam de estar em grupos. Então, ele criou esse método que é conhecido por centros de interesse. Outra coisa que os centros de interesse também possibilita é que a criança ela conheça a si mesma e o meio que ela vive e também a forma dela saber como se comportar e como deve agir em determinadas situações. O centro de interesse ele tem um plano de trabalho baseado em 3 fases, que é a observação, a associação e a expressão. A outra proposta que também foi um método, né, criado por William Kilpatrick lá em 1918, que é o método de projetos, que é outra modalidade clássica de integração de um currículo, né? Esse método, ele trata de uma filosofia curricular e tem importantes coincidências, né, bem semelhante aos centros de interesse declorianos, só que agora, nessa metodologia, ela ressalta mais as dimensões utilitárias dos conhecimentos a ser manejados nas instituições escolares e também são frisadas mais as dimensões práticas do conhecimento. A partir do desenvolvimento desse modelo, foram surgindo vários projetos, e a partir disso houveram também muitos modelos e muitas propostas de integração e de elaboração de um projeto curricular integrado. Então, o que aconteceu? Richard Pring, lá em 1976, ele criou uma classificação válida, né, aí de 4 formas de integrar o currículo, que seriam as principais. E quais seriam essas formas? Que seriam até diferentes propostas de elaboração curriculares integradas, que seriam a integração correlacionando as diversas disciplinas, a integração em torno de uma questão da vida prática e diária, e também a integração através de temas, tópicos ou ideias, e a integração a partir de pesquisas, de temas e pesquisas decididos pelo próprio estudante. Algo também interessante dessas diferentes propostas é porque existiam projetos curriculares que
podiam tanto ajudar o corpo docente, como também proporcionar ele uma atualização das propostas e a reconstrução de uma nova cultura, né, educacional. Então, esses modelos foram baseados em 2 estudos, em 2 projetos, né, que são exemplos, dos quais são o projeto de currículo de humanidades e o Homem, um curso de estudo. O projeto de currículo de humanidades, ele tinha como proposta, né, desenvolver um processo educativo que levasse em conta o indivíduo e a sua relação com os demais da sociedade e os problemas decorrentes dessa interação. E o objetivo principal era provar que tanto garotas pobres como garotos pobres, ao concluir o ensino obrigatório, eles eram tão capazes, né, de alcançar um nível intelectual que era atingido até então só pela elite. Então, esse estudo, ele ocorreu em volta disso, né, e durou entre 1968 até 1970 e foi realizado com 150 professores em 36 escolas da Inglaterra e do país de Gales. O outro curso, né, o outro estudo que foi realizado é o Homem, um curso de estudo, e o conceito principal desse estudo era a cadeia da vida, ou também como era conhecido, Tábua da Salvação, que era toda uma história de uma coisa viva, né? Então, eles pegavam a história principalmente de animais, né? Começou ali com o salmão da Costa do Marfim, depois foram para os babuínos, pegaram, né, conceitos de nutrição, trabalhando o ciclo de vida da gaivota. Então, o principal objetivo e a ênfase desse curso era trabalhar o aprendizado a partir das habilidades específicas dentro do processo de ensino, mas sem envolver o conteúdo. Tanto que lá na parte que ele trabalha, o ciclo de vida da gaivota, ele aborda aspectos da nutrição e tenta trabalhar esse currículo mais humanista, né? Então, a partir disso, né, foi incluída a necessidade de fazer perguntas, de discutir, gerar conclusões com base em evidências e argumentos. E esse curso específico, ele tinha um kit, independente de materiais, né, fitas, jogos, recursos visuais, que acabavam sendo, introduzindo, né, uma discussão sobre os instintos e sobre o selo do papel que era cortado entre os membros das várias classes. Bom, pessoal, continuando o trabalho, vamos entender um pouquinho agora sobre a elaboração das unidades didáticas integradas. O objetivo dessas unidades é de abranger os conteúdos de um determinado número de disciplinas ou áreas do conhecimento durante um período considerável. Geralmente, esse período é um ano, ou seja, o ano letivo. Essa elaboração dessas unidades ela é uma proposta de trabalho que abrange uma grande quantidade de pessoas nas mais diversas áreas do conhecimento, e que está além de apenas os professores, mas sim também outros profissionais da educação. Pode passar. Para que a gente elabore, é necessário que a gente faça algumas reflexões, né? Por que optamos por unidades integradas? Né? Quais as razões de trabalhar dessa forma e não de um outro e de usar uma outra metodologia? Tá? Então, é necessário que a gente conheça realmente essas unidades, essa forma de trabalho, e que para se faça uma boa unidade integrada, é necessário um diagnóstico prévio, um diagnóstico tanto da esfera estudantil, quanto da instituição escolar e da comunidade. É preciso que o educador conheça a idade desses estudantes que estarão se beneficiando ou trabalhando na unidade didática, o grau de desenvolvimento deles, as suas aptidões, suas expectativas, suas habilidades e, principalmente, as experiências prévias desses estudantes, o que eles já trazem consigo, o que eles já trazem de conhecimento imbricado da sua vivência. É necessário também saber se as normas das instituições, se eu posso trabalhar dessa forma ou de outra forma, o que está dentro da norma dessa instituição, quais são seus recursos, o que eu posso utilizar, e as suas atividades previstas, quais atividades dentro do calendário letivo eu já posso aproveitar para colocar um conteúdo integrado. É necessário também que se saiba as características da comunidade local, quais são os recursos, o que essa comunidade trabalha, né? O que realmente é o foco dessa comunidade.
Pode passar. Para isso, então, definido isso, sabendo agora o que realmente é necessário, eu posso já colocar as metas educacionais, posso começar a desenhar a minha unidade didática. E minhas metas, elas devem principalmente eu definir quais os conhecimentos, quais os procedimentos e quais os valores que vão incidir nessa meta, né, nessa unidade didática. E aí eu vou definir quais serão as áreas do conhecimento e quais serão as experiências do cotidiano que serão aplicadas a esses conhecimentos que serão trabalhados em salas de aula. Definindo essas metas, parte agora para a etapa de selecionar o tópico a ser pesquisado, né? Qual tópico vai ser pesquisado e como escolher esse tópico? Esse tópico ele tem que tem que ter uma relação, né, imediata com a vida dos estudantes, né? Então tem que fazer parte do cotidiano deles. A contribuição do tópico ela tem que ser voltada para o desenvolvimento de conhecimentos e destrezas dentro da perspectiva do currículo integrado, dentro daquele nível educacional, daquela instituição que está sendo trabalhada. E esse tópico ele tem que ter um valor, né, para a preparação desses alunos para a sua vida posterior, além da atividade estudantil, mas para a sua vida cotidiana que virá a seguir. E também deve se relacionar qual a vantagem de um tópico em detrimento ao outro. Por que optar por um tópico e não ao outro? Então, devem ser feitas essas reflexões na hora de se fazer a seleção do tópico. Pode passar. A próxima, aí você já selecionou o seu tópico, então você já pode elaborar um plano de pesquisa. Das formas, o autor, ele traz, Santo Tomé, algumas formas. A principal que ele traz é a forma de você elencar o tópico, por exemplo, hospitais, e daí você escreve junto com a sua equipe, em papelzinhos, né, em cartazes, e vai escrevendo tudo aquilo que você pensar, todas as ideias relacionadas ao hospital. Depois junta-se todo mundo, toda a equipe, até mesmo com os estudantes, e faz essa reflexão junto com os estudantes. O que está relacionado ao hospital? E aí você vai fazendo esses links dentro de cada área. Então, o hospital tem cirurgias, dentro de cirurgias tem o quê? Transplantes. No hospital recebe pessoas com acidentes, dentro desses acidentes, o que pode acontecer? E aí você vai fazendo esse link, vai fazendo esse esquema, que vai dar uma sequência lógica à sequência didática. Pode passar. Além disso, é necessário também que os recursos materiais eles sejam adequados, né? Porque os estudantes eles precisam localizar desses recursos e eles precisam ter acesso a esses recursos, né? Essas informações, porque o aluno, dentro dessa técnica, ele deve aprender a aprender. Então, é formar o aluno para que ele seja capaz de selecionar conteúdos que vão ser úteis a ele e que ele possa ir atrás desse conhecimento. Então, os modelos integradores que o Santo Tomé propõe contribuem para o desenvolvimento cognitivo, afetivo, social e moral dos estudantes, né? E dentro desse modelo integrador, ele traz o trabalho em equipe, onde ele fala que a unidade didática integrada, na linha de uma pedagogia crítica, deve dar importância ao fato de partilhar experiências através de experiências, através de discussão, da conversa de debate, de experiência de simulação, de mesas redondas abertas e etc. É preciso ensinar os alunos a cooperar, capacitá-los para trabalhar em equipe, tanto com relação à aprendizagem, como para conviver no seio da sociedade. Então, para Santo Tomé, o trabalho do professor nesse modelo integrador é levar esses alunos a ser um ser pensante, discutir, debater, questionar, e não apenas aqueles que na modalidade da educação tradicional, o aluno apenas copia o que o professor dita e não vai buscar, ele se torna, quando ele chega na universidade, ele tem um comportamento semelhante às pessoas mudas, porque ele apenas copia o que o professor fielmente dita, e ele não vai buscar, ele não vai questionar, ele se tornou uma pessoa que sem capacidades para estar criticando e debatendo sobre os assuntos que são abordados em sala de aula. Pode passar. Então,
com o esquema, esse esquema que ele coloca aqui como aprendizagem, a revisão das ideias, ele contribui, através dos processos de ensino-aprendizagem, como o professor, como orientador, deve provocar os alunos, as ideias, a provocar os alunos a terem ideias, e com essas ideias, a reconstrução, né, ele vai provocar os alunos para eles reconstruir as ideias, e com essa reconstrução vai haver um esclarecimento, um intercâmbio, né, e exposição de situações de conflito, onde os alunos debaterão entre si sobre determinado assunto, e desse conflito de debates vai haver a construção de novas ideias, e a avaliação dessa construção dessas novas ideias, onde serão aplicadas, e logo após a aplicação dessas ideias, terá a revisão dessas modificações dessas ideias, e a comparação da ideia anterior com a ideia formada a partir desses debates em sala de aula. Pode passar. Então, o papel do corpo docente, segundo São Tomé, é planejar, desenvolver e fazer um acompanhamento contínuo da unidade didática com uma abordagem cultural e pedagógica, importante para poder organizar um ambiente e um clima de aprendizagem coerentes com a filosofia subjacente a este tipo de proposta curricular. Então, na proposta de São Tomé, o professor torna-se o elemento motivador, conforme o nosso próximo slide, a figura do nosso próximo slide mostra que o corpo docente motivador é o centro, ele é o centro onde ele está irradiando aí tudo que ele deve proporcionar aos alunos, como, por exemplo, estar disposto a ajudar, a criar ambientes descontraídos, adiar suas opiniões, tratar como iguais e assim por diante. Pode passar. E quanto à avaliação, ele diz que tem que ter bastante atenção quanto à avaliação, porque dependendo da avaliação, pode levar ao fracasso de todo o projeto, né? Então, com relação à forma de avaliação, ele acha que provas objetivas, questionários, não seria a forma fiel de medir os conhecimentos dos alunos, porque muitas vezes os alunos aprendem somente para aquele momento, ele decora para aquela prova, ou às vezes ele recorre a colas, e não retém o conhecimento que deveria reter, se fosse feito de outra forma as avaliações, como ele dá ideias de novas ideias, como o fluxograma, que é um esquema mural que sirva como recapitulação do trabalho que está sendo realizado. Aí ele dá também um exemplo de avaliação, como as fichas, preencher ficha com as atividades ou tarefas realizadas por cada discente durante a unidade didática, e os mapas conceituais, que servem para realizar um resumo final de tudo que se aprendeu significativamente. Pode passar. E como a avaliação de todo o trabalho, ele propõe aqui um processo de reflexão de tudo que se sucedeu durante a realização do trabalho, dos acertos, problemas que surgiram e como foram solucionados, né, resolvidos. E também ele traz aqui a ideia de um diário da unidade didática, que seria uma ferramenta de facilitação do trabalho, onde o professor poderia colocar, registrar diariamente como vai se dar o seu trabalho, como aconteceu, se realmente ele chegou ao objetivo do seu planejamento, né? E também tem a questão da elaboração de uma planilha, que a planilha permitiria registrar questões úteis, que a própria revisão do trabalho sirva para depois, posteriormente, ele tá trabalhando onde ele acertou, onde ele errou, e que sirva como um banco de dados para posteriores trabalhos com posteriores turmas. Então, obrigada. As referências, né, nós temos aí as nossas referências do livro de São Tomé, e obrigada a todos.